Você sabia que todo católico vai para o céu? Olá você, mais uma vez nós estamos no programa O que a Bíblia Diz. E eu quero trazer uma palavra a você muito interessante a respeito de ser católico. Você sabia que todo católico vai para o céu? É verdade. A palavra católico quer dizer universal. E nós, como igreja, a Universal Igreja de Cristo, não universal do Reino de Deus, mas a universal no sentido de abrangência do mundo todo, do universo dos cristãos na Terra, nós somos católicos. É uma igreja universal. É uma igreja que abrange todo o universo da humanidade que precisa ouvir o Evangelho. E somos apostólicos também. A palavra apóstolo quer dizer enviado. Nós somos pequenos apóstolos, estamos sendo enviados a estar pregando o Evangelho. O que nós não somos é romanistas. O grande problema da Igreja Católica Apostólica Romana é o romanismo, exatamente, que traz algumas heresias, alguns desvios doutrinários. O que nós sempre discutimos e que você precisa entender, você que me ouve agora, é que não basta ter somente um bom caráter, ser pagador de contas, ser uma pessoa exemplar aos parâmetros da sociedade. Isto é muito importante, mas para a nossa vida cristã, para que nós tenhamos paz com Deus, no sentido de caminharmos com Deus, é necessário se observar as doutrinas. Por isso a discussão aqui não é de caráter, a discussão aqui é doutrinária. Porque nós temos pessoas de excelente caráter envolvidos em seitas, que estão inseridos nas seitas. Mas o inverso também é verdadeiro. Temos pessoas em chamadas, algumas igrejas evangélicas, de um péssimo caráter. Pessoas que não têm caráter nenhum. Então a discussão aqui é doutrinária, é a questão do que a Bíblia diz a respeito de alguns assuntos. E, por exemplo, eu gostaria de estar falando sobre algumas distorções que existem, entre a Maria da Igreja Católica e a Bíblia Sagrada. Primeira questão, Maria, a pessoa de Maria, ela não sabe nada do que tem acontecido aqui nesta terra. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que cabe ao homem morrer uma única vez e depois disso segue o juízo. Ou seja, todas as pessoas que morrem, elas seguem o juízo para o inferno ou para o paraíso, que é onde Jesus inaugurou ali no terceiro céu o paraíso. Eu não tenho dúvidas nenhuma de que Maria está no paraíso, por ter sido uma mulher exemplar, uma mulher que serviu a Deus, uma mulher que foi obediente, uma serva do Senhor. Ela é até um modelo para nós no sentido de obediência a Deus. Mas o que ela fez está escrito no livro das obras dos salvos e também o nome dela está escrito no livro da vida. Mas Maria, ela não tem os atributos incomunicáveis de Deus. Quais são os atributos incomunicáveis de Deus? Onipresença, onisciência, onipotência, eternidade, todos os atributos que somente Deus tem, nenhum outro ser pode ter. Aliás, Jesus é Deus. Por quê? Porque ele tem também os atributos do Pai. Jesus é onisciente, Jesus é onipresente, Jesus é onipotente, Jesus é presciente, Jesus é eterno. Então ele tem os atributos incomunicáveis do Pai e isto faz dele também Deus. E ele perdoa pecados. Mas Maria não tem isto. Maria, ela não tem os atributos incomunicáveis de Deus. Isso é muito fácil de nós entendermos. Quando um católico acende uma vela, por exemplo, no Recife às 19 horas, e um gaúcho acenda uma vela para Maria às 19 horas também, ali em Porto Alegre, como Maria, se ela não tem atributo incomunicável de Deus, ou seja, ela não tem a presciência ou não tem a ciência de saber o que está acontecendo ao mesmo tempo, ela pode saber quem está acendendo a vela. Outra coisa, a Bíblia diz que aqueles que morreram não podem se comunicar com os vivos e não também os vivos se comunicarem com os mortos. Ora, Maria morreu. Maria, ela não foi aos céus em corpo. Maria morreu, o seu corpo está no pó da terra e ela, a sua alma está no paraíso. E ela não pode se comunicar com os vivos. Mas existem algumas questões aqui que eu quero falar. Há alguns pronunciamentos heréticos a respeito de Maria. Não que Maria tenha culpa, mais uma vez dizendo isso, mas que a Igreja Romana, ela ensina.
Por exemplo, alguns pronunciamentos heréticos, eu vou ler um deles aqui. Isso motiva então as palavras de Edêmaro ao afirmar que a nossa salvação será mais rápida se chamarmos por Maria do que se chamarmos por Jesus. Isso está registrado em um livro chamado Rezemos o Terço, do padre José Geraldo Rodrigues, da editora Santuário Aparecida, de 1996, páginas 4 e 5. Existe uma outra declaração que também está escrita assim: há muito tempo já teria cessado de existir o mundo, asseverava Fábio Fulgêncio, se não tivesse Maria sustentado com suas preces. Veja que estas declarações, elas não têm fundamento bíblico, elas não dão um endereço bíblico. Isto é uma prova de que isto é uma heresia e é um pensamento católico romano, mas que não tem fundamento bíblico. Eles não colocam um endereço bíblico para que nós pudéssemos, ou para que eles pudessem sustentar esta posição. A Bíblia diz, sim, aqui em Atos dos Apóstolos, eu quero ler com você, se você puder acompanhar. Nós temos uma Bíblia aqui e a mesma Bíblia que você católico tem aí. Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 4, você pode acompanhar, aonde o apóstolo Pedro, que aliás o catolicismo fala ter sido o primeiro Papa, ele diz no versículo 12: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não existe um outro nome. Maria não pode salvar, Pedro não pode salvar, nenhum pastor pode salvar. O que Deus faz é usar a vida destes homens e mulheres de Deus enquanto vivos aqui na terra para proclamarem o Evangelho, para pregarem o Evangelho. Mas depois que a pessoa morreu, ela vai para a glória. E aqui continuam os pregadores. Então o que a Igreja Católica faz é levar as pessoas a um posicionamento, a uma crença não bíblica a respeito disso. Um outro texto bíblico que me vem à memória aqui para nós podermos ler juntos, está em Hebreus, ali no seu capítulo de número 7, no versículo de número 25. Você católico pode acompanhar comigo. Hebreus capítulo 7, versículo 25, diz assim a palavra do Senhor: por isso também pode dar salvação, ou pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Aqui, obviamente, está falando de Jesus, está falando do sumo sacerdote, que Cristo é superior na ordem do seu sacerdócio. De qual sacerdócio? Seja no sacerdócio de Arão, seja no sacerdócio de Melquisedeque, Jesus está acima de tudo isso. Ele é o Senhor absoluto e ele é que intercede por todos. O versículo 26 continua dizendo ainda, olha: com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Ora, Maria, ela tinha natureza pecaminosa. Maria necessitava da salvação e ela mesmo diz isso lá no Evangelho de Lucas, que o Senhor é o Senhor da salvação dela. Mas Jesus não tinha natureza pecaminosa. Jesus tinha duas naturezas, 100% homem, 100% Deus. Porém, na sua natureza humana, o que ele herdou de Maria foi a questão fisiológica, anatômica. Maria, ela tinha uma natureza pecaminosa. Maria, ela foi concebida pelas vias naturais, como nós somos. Jesus não tinha natureza pecaminosa, porque Jesus, ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Esta é a grande diferença. E a Bíblia Sagrada nos mostra isso. Então existe um conflito entre a Maria, que a Igreja Católica Apostólica Romana apresenta, e o que a Bíblia apresenta. E como eu falei a você, meu irmão, minha irmã, e você católico, você que está me ouvindo agora, é uma questão doutrinária. Hebreus capítulo 1, versículo 3, nós podemos voltar aqui no capítulo 1 de Hebreus, no seu versículo 3, diz assim: ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. O que a Bíblia diz? A Bíblia está dizendo que é Jesus quem sustenta todas as coisas. Ele é o criador e mantenedor de todo o sistema, não Maria. Você não consegue achar um texto bíblico que mostre
Maria sustentando todas as coisas, como foi proclamado aqui nesse livro católico. Nós não temos, então, não existe nenhum fundamento bíblico. Em relação à Assunção de Maria, existe uma posição católica romana dizendo que Maria ascendeu aos céus e está em corpo com Cristo. Bem, deixa eu falar alguma coisa aqui. Quantas pessoas têm corpo físico no céu hoje? 3 pessoas. Enoque, Elias e o Senhor Jesus. Só com um diferencial. Enoque e Elias, eles ascenderam ao céu e não passaram pela morte física. Eles tiveram o corpo glorificado no momento da sua ascensão ao céu. Por quê? Porque a palavra de Deus diz, ali na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 50, que carne e sangue não podem herdar o reino dos céus. Então, se Deus os leva ao céu, Enoque, inclusive, fala-se de Enoque em Gênesis, e que ele foi tomado por Deus, e isto é ratificado em Hebreus. Bem, eles não poderiam entrar no céu com carne e sangue perecível como a nossa. Então, obviamente, Deus faz com que eles passem por esse processo. O diferencial em relação a Jesus é o que está escrito aqui na primeira carta aos Coríntios também, no capítulo de número 15 e o seu versículo de número 20. Eu vou ler para você. Está escrito assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Jesus é o primeiro ser que passou pela morte física, ressuscitou para não mais morrer. Todas as ressurreições que houveram no passado, elas aconteceram e as pessoas voltaram a morrer. Jesus não. Jesus, ele passa pela morte física, ressuscita e está em plenitude no céu em corpo físico ali, com o corpo ressurreto. Se nós chamarmos a existência de Moisés nesse processo, porque alguns têm essa concepção dizendo, mas e Moisés? Moisés morreu. Se você colocar Moisés com o corpo físico no céu, você não consegue harmonizar o texto bíblico com 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Mas não para somente aí. O texto no versículo 21 diz assim: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque, assim como Adão, todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Isto quer dizer que Maria passou por esse processo. Maria também morreu porque a Bíblia fala sobre isso. Agora o versículo 23, ele vem encerrando a questão dizendo assim: cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Isto quer dizer que na vinda de Cristo, no momento do arrebatamento, quando a Bíblia vem falando a respeito desta questão, todos aqueles que morreram em Cristo, todos os piedosos do Antigo Testamento, que estavam no seio de Abraão, que hoje estão ali junto de Cristo, no terceiro céu, no paraíso, eles ressuscitarão os corpos, porque o corpo também faz parte do processo redentivo. O corpo também faz parte porque nós teremos um corpo glorificado, é o que a Bíblia está dizendo a respeito disso. Olha o que Paulo fala quando eu digo isso. Aqui no versículo 51 do capítulo 15 ele diz: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Haverá uma transformação no momento, num abrir e fechar de olhos. Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, porque ainda existe a corrupção do corpo. Os nossos irmãos que morreram pregados na cruz para que Nero passasse cera neles e os queimassem vivos, os corpos foram incinerados, viraram cinzas. Mas Paulo diz: eis que vos digo um mistério, acontecerá a ressurreição desses corpos. Deus é poderoso para isso. Deus é poderoso. O corpo de Maria ele está no pó da terra, mas o corpo dela haverá de ser ressuscitado, haverá uma transformação, nós cremos nisto. A Bíblia continua dizendo no versículo 53, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Há uma necessidade, há uma promessa de Deus a respeito disso. E Maria está inserida nessa promessa. Ela ainda não tem corpo físico no céu. Quem tem corpo físico no céu, como eu falei? Jesus, primícia dos que dormem, e Enoque e Elias, que não passaram pela morte física. Um detalhe, quando a Bíblia diz no Novo Testamento dormir, ela está se relacionando ao corpo. O que dorme é o corpo. A alma não dorme. A alma não passa por um processo de aniquilação e nem num processo de sono. Ela está ativa, sabendo onde está.
ou seja, no inferno para aqueles que vão para o inferno, ou no céu para aqueles que estão no paraíso.